Veterinários, eu sei que a paixão de vocês é cuidar da saúde dos bichinhos, né? Mas eu vou ensinar você agora a cuidar de um bichinho que se chama imposto. E esse camaradinha, ele pode impactar diretamente nos seus resultados se você não souber como pagá-lo da forma melhor possível, com a menor alíquota, mas acima de tudo, com proteção dentro da lei. Então, quer aprender como planejar a sua tributação para que sobre mais dinheiro para você, vá menos dinheiro para os cofres públicos, mas que o governo, que o fisco nunca te incomode, porque você vai fazer isso de forma legal? Então é esse planejamento que eu vou te apresentar nesse vídeo. Então, vem comigo! Antes de entrar aqui na ferramenta, só me apresentar rapidamente, eu sou o contador Anderson Maiz, diretor aqui da M Contabilidade, empresa de contabilidade especializada no seu segmento. Nós atendemos centenas de profissionais como você, garantindo sempre a menor tributação dentro da lei. Não importa onde você esteja, a AM é uma empresa que ela tem toda a estratégia de atendimento no formato digital. Isso garante que você vai ter um atendimento personalizado, feito por profissionais de verdade, qualificados e ter a garantia de estar seguro com a menor tributação. Mas vamos lá, deixa eu compartilhar agora então a minha tela e vamos falar sobre o planejamento. Vou te mostrar isso aqui acontecendo na prática. Tá. Acredito que a minha tela já apareceu aqui para você. Então, isso daqui, pessoal, é uma calculadora que nós utilizamos para fazer a tributação e identificar qual que é a menor carga tributária que você pode pagar dentro da lei. Eu tenho aqui a opção de colocar os valores que eu quiser, tá? Eu posso colocar aqui 10 mil que seja o seu faturamento, 20 mil que seja o seu faturamento. Então, quando nós atendemos o nosso cliente, quando nós temos as informações, nós projetamos e planejamos dentro das informações colhidas, ou seja, de forma muito assertiva. Então, eu vou simular aqui com 30 mil reais, tá? Um faturamento médio previsto mensal, tá? Mensalmente, uma média de 30 mil reais. É importante que você, como empresário, tenha o seu prolabore. O prolabore é o pagamento que você faz. Esse prolabore ele pode ser variável, ele pode ser fixo. O que não pode é ele ser inferior a um salário mínimo. Então, deixa eu colocar aqui 1.320, que é o valor do salário mínimo atual, tá? Quando aumentar o valor do salário mínimo, possivelmente em 2024 vai ter um ajuste, é só fazer o ajuste aqui desse valor. Então, eu coloco aqui uma previsão de valor de prolabore, certo? ISS é a alíquota de imposto da prefeitura. Isso, se você está no Simples Nacional, ele já compõe ali na alíquota total do Simples o ISS junto. Isso aqui eu só estou explicando, mas fica tranquilo. Isso não importa para o resultado final que eu vou trazer aqui para você, tá? Então, nós vamos considerar aqui um ISS de 5%, que é a alíquota máxima, e a maioria das prefeituras cobram essa alíquota. Se fosse uma alíquota menor, que varia de 2% a 5%, eu poderia só colocar aqui o percentual menor, tá? Por isso que a gente faz isso personalizado para cada cliente. Inclusive, quem é cliente da M tem acesso a essa ferramenta. Apenas quem é cliente, porque os nossos clientes têm acesso à nossa plataforma, que é a M Academy, e esses materiais que nós usamos para o planejamento deles ficam disponíveis lá dentro e eles podem fazer download e usar para fazer ali outras simulações por conta própria, inclusive. Quem não é cliente, infelizmente, nós não conseguimos disponibilizar esse material. Despesas dedutíveis, aqui eu coloco despesas dedutíveis pensando que essa pessoa pode estar trabalhando ou pensando em trabalhar como pessoa física e essas despesas dedutíveis do carnê-leão. Então, coloquemos aqui que ela tem ali uma despesa de custo com trabalho, de aluguel, telefone, enfim. Vamos colocar 7 mil reais, considerando um faturamento de 30 mil para um prestador de serviço como você. Já recolhe INSS no teto? De repente você tem um vínculo empregatício, tem uma outra empresa onde você paga INSS sobre o prolabore que você pode estar recolhendo no teto, tá? Em algumas atividades isso é mais comum, em outras menos, mas você, entendendo que já paga INSS por outra fonte e paga acima do teto, você pode colocar aqui que sim, mas eu vou deixar na simulação aqui que não, tá? ISS fixo uniprofissional. Isso daqui, para empresas, por exemplo, da área da saúde, é muito comum quando tem um faturamento maior, pode optar por fazer uma empresa com um tipo jurídico ali de sociedade simples e escolher pagar o ISS de forma uniprofissional, da forma fixa, e não incidir a alíquota de ISS sobre a receita. Mas também já vou te explicar isso daqui, tá? Vou considerar aqui também que não, porque não é muito comum. Aqui eu tenho um prolabore no Simples Nacional para o Fator R. O Fator R é uma grande sacada para possibilitar que você pague um menor imposto. Em alguns
momentos ele faz total sentido e em alguns momentos nem tanto assim. E isso é muito importante você saber, eu também vou explicar, isso vai ficar muito claro para você. Aqui, a nossa própria ferramenta, a nossa própria calculadora, ela já nos sugere um valor de Prolabore necessário para que eu consiga enquadrar no fator R e aí sim eu ter uma simulação no meu planejamento se o fator R faz ou não faz sentido. Então ela já me sugeriu aqui, 7.280,28, eu arredondei o valor aqui, que eu posso colocar qualquer valor aqui, eu não quero pagar um Prolabore sobre isso. Só que não, quero para ver se faz sentido. Eu coloco aqui o valor que eu quero, ela é totalmente editável, tá? Se eu fosse pagar um ISS fixo, eu poderia colocar aqui que valor que a prefeitura cobra de ISS fixo anualmente, via de regra é R$1.000, tá? Serviço exclusivo para pessoa física, se sim ou não. Equiparação de clínicas, no caso de clínica, se for teu caso, tá? E o ISS fixo no Simples Nacional, quando é o caso. Preencher essas informações, pessoal, via de regra, atente-se ao seguinte, você precisa preencher valor de faturamento, valor de Prolabore, caso não seja no fator R, e valor de Prolabore, caso seja fator R. Preencheu isso daqui, os cálculos já vão estar muito dentro da realidade do teu negócio. Aí eu já venho aqui para a apresentação, onde eu tenho as informações da minha calculadora, faturamento mensal de 30 mil, folha de pagamento mais Prolabore 7.300, despesa mensal 7 mil. Quando eu puxo aqui, se eu fosse pessoa física, trabalhando como pessoa física, carteira de trabalho assinada, eu teria uma alíquota de 26,7% total de impostos. Se eu fosse um autônomo trabalhando no Carnê-Leão, essa tributação ela fica um pouquinho mais baixa, 18,53%. Agora, se eu sou uma empresa, constituir uma empresa, eu tenho 3 cenários tributários diferentes. Primeiro cenário, Simples Nacional, anexo 3. O anexo 3 ele só é possível quando você atinge o valor de 28% de despesa da tua empresa com relação ao teu faturamento. Ou seja, o valor que você fatura, 28% tem que ser comprometido com a folha de pagamento, podendo essa folha de pagamento ser o seu próprio Prolabore. Por isso que essa calculadora, ela já traz essa projeção, mostrando quanto que precisa ter de Prolabore para atingir o fator R. Então, ela já dá uma dinâmica aqui, ela já dá o direcionamento para você. Então, você coloca aqui o valor de Prolabore necessário e ele te enquadra no anexo 3 como uma simulação, mostrando que pagando 7.300 de Prolabore, você vai pagar um INSS, você vai pagar imposto de renda na pessoa física e o seu imposto da empresa, ele é apenas de 2.580, é um imposto muito menor, uma alíquota muito menor. Então, você fica com um total de imposto de 14,33. A alíquota do Simples é de 8,6 nesse caso. Tá? Quando eu venho aqui para o Simples Nacional no anexo 5, eu coloquei lá um Prolabore de apenas um salário mínimo. Apenas um salário mínimo quando eu não estou fazendo o enquadramento no fator R. Isso daqui é onde a maioria das empresas de contadores cometem erros e deixa o cara pagando mais imposto, contribuindo menos com o INSS. Quando você poderia contribuir mais com o INSS e pagar menos imposto. Quando você se aposentar e precisar do INSS, o seu benefício vai ser num valor maior. Isso faz total sentido, tá? Então, quando eu continuo olhando aqui a minha projeção, no anexo 5, o meu imposto que aqui no anexo 3 é de 2.580, aqui é de 5.025, só imposto. Aí o meu INSS ficou mais barato, beleza, estou pagando 145,20 de INSS. Aqui no anexo 5 eu pago mais, eu pago 803, só que eu tenho muito mais benefício. E o fato de eu pagar 803 de INSS me traz para 2.580 de imposto. Enquanto aqui o fato de eu pagar 145 de INSS, que é muito menos, ele leva o meu imposto para um valor muito maior, de 5.025. Então não faz sentido nenhum você pagar imposto no anexo 5 do Simples nesse caso, tá? Aí eu tenho aqui, a alíquota final 17,23, somando tudo. Então eu ainda estou numa tributação maior do que eu pagando muito mais INSS. E eu ainda tenho opção de lucro presumido. Se por algum motivo foi desenquadrado do Simples, não pôde enquadrar no Simples, no lucro presumido você tem uma tributação de 16,33% sobre o teu faturamento, que dá ainda imposto, aqui na primeira linha só imposto, o imposto é muito maior. Aí eu tenho um INSS um pouquinho menor, mas mesmo assim, no fringir dos ovos aqui, a sua alíquota está muito maior. Então, ainda com 30 mil reais, faz total sentido você aplicar a estratégia de fator R para o anexo 3, tá? Mas suponhamos que esse faturamento aqui seja inicial, esteja começando agora, suponhamos que fosse 10 mil reais aqui, 10 mil reais. Prolabore salário mínimo aqui, só que aqui eu posso diminuir bem para alcançar os 28%. Por que 28% não é necessariamente aqui 2.800 e sim 2.539? Porque
é considerado aqui dentro do nosso cálculo também a contribuição previdenciária patronal que está inclusa dentro do próprio imposto do Simples Nacional. Então, a gente considera tudo para, de fato, trazer você para a menor tributação possível. Então, vou colocar aqui, ó, 2.540 de Prolabore, vou manter as outras alíquotas e aí vamos ver como é que fica a apresentação. Nesse caso, pessoal, deixa eu só diminuir aqui a despesa, senão vai ficar totalmente incondizente, né? Nesse caso, o que acontece? Para a pessoa física, eu ainda tenho tributações muito altas e na pessoa jurídica, com faturamento menor, essa estratégia ela faz ainda muito mais sentido. Olha só, eu tenho 9,06% agora de imposto no Simples Nacional, anexo 3, enquanto 16,95% no anexo 5, lucro presumido, uma alíquota ainda aí muito maior, certo? Deixa eu ver só o lucro presumido, ele subiu muito aqui, porque o meu faturamento, 10 mil despesas dedutíveis, equiparação, alíquota de ISS, está por conta do INSS. Então, ele está calculando aqui o INSS de 409, ele está calculando 16,33. Então, é isso. Está certinho, tá? Então, entendeu como que é importante você fazer um planejamento? Deixa eu voltar aqui. Entendeu como é importante você fazer um planejamento, tendo clareza das informações, comparando todos os cenários tributários, para ter certeza que você vai pagar o menor imposto possível dentro da lei? Se você precisa de ajuda para planejar a sua tributação para o próximo ano, entre em contato conosco, vai ser um prazer poder te ajudar. Se você já é cliente, você vai ter todo esse suporte, todo esse direcionamento. Se você não é cliente, vai ser um prazer poder te atender. Entre em contato conosco, embaixo desse vídeo aqui tem um botãozinho, você vai vir para o nosso WhatsApp e a gente vai fazer esse alinhamento com você. Desejo muito sucesso em 2024 de ainda muito mais lucratividade para o teu negócio. Um grande abraço, sucesso, eu te vejo nos próximos vídeos.